Olá a todos. Pessoal, meu objetivo aqui é fazer com que vocês percebam como funciona o nosso sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional é o conjunto de normas e instituições que tem como finalidade instituir e arrecadar os tributos de competência da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. O profissional que tem o encargo de trabalhar com essa área e outros profissionais que têm o interesse de conhecer melhor esse sistema precisam ter o contato com os diplomas legais que orientam o sistema tributário nacional. Dois são esses diplomas: a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Nesses diplomas são apresentados 5 temas que são o esqueleto do nosso sistema tributário. O primeiro tema fala sobre tributos. O segundo tema sobre competência tributária. O terceiro sobre obrigação tributária. O quarto, responsabilidade tributária. E o quinto tema, crédito tributário. Sabemos que todo gênero possui espécies, e neste caso percebam que tributos é considerado gênero e as espécies são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Diante disso, o que seria mais correto falar? Que exigimos um retorno do Estado, pois pagamos nossos impostos, ou falar que exigimos um retorno do Estado, pois pagamos nossos tributos? Para os especialistas em direito tributário, se deveria falar tributos, pois não pagamos só imposto a outros. Percebo que impostos e taxas são os dois tributos que mantêm maior contato com as pessoas físicas. Daí acredito a existência dessa cultura de utilizar a palavra impostos para se referir a um grupo de vários tributos. Para entender sobre impostos, utilizo a previsão expressa no Código Tributário Nacional, no artigo 16, que diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Senhores, vejam que esse termo, fato gerador, é um termo técnico utilizado no direito tributário. Fato gerador é a prática de determinado ato que faz surgir a possibilidade de cobrar o tributo. Cito como exemplo o fato gerador do imposto de renda e do IPTU. A possibilidade de se cobrar o imposto de renda surge quando a pessoa ofere proveito econômico, e a possibilidade de cobrar o IPTU surge quando se tem a propriedade de bem imóvel localizado na zona urbana. Assim, em resumo, posso dizer que esse artigo mostra que o imposto não está vinculado a uma contraprestação do Estado. O Estado não é obrigado a fazer algo para só depois existir uma obrigação de pagar o imposto. Nesse sentido, percebe-se um grande equívoco quando os ouvimos por aí. O Estado arrecada milhões de reais de PVA e ainda assim não vemos esse dinheiro serem aplicado na melhoria das ruas de nossa cidade. O nosso sistema tributário possui um princípio que diz que os impostos não estão vinculados a uma afinidade específica. Ou seja, não é porque se paga muito PVA que esse dinheiro deve ser aplicado em melhoria de infraestrutura. O mesmo se dá para os outros impostos. Aqui se apresentam outros exemplos e cada um deles possui fato gerador um diferente do outro. Eles não podem, um desses tributos não pode ter o fato gerador igual ao do outro, tem que ser um diferente do outro. A taxa é outra espécie de tributo. Nos termos do artigo 77 do CTN,
As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Percebam que taxa é um tributo imediatamente vinculado à ação estatal, atrelando-se à atividade pública e não à ação do particular. Conforme esse artigo, é possível identificar a existência de dois tipos de taxas: a taxa de fiscalização e a taxa de serviço. Alguns exemplos de taxa são a taxa de iluminação e a taxa do lixo. A contribuição de melhoria é outra espécie de tributo. Esse tributo é exigido dos proprietários que tiveram seus bens imóveis valorizados com a realização de uma obra pública. As contribuições, também outra espécie de tributo, são destinadas ao financiamento de gastos específicos, sobrevindo no contexto de intervenção do Estado no campo social e econômico, sempre no cumprimento dos ditames da política de governo. Aqui nas contribuições é possível perceber a diferença entre os impostos. Vimos que os impostos não são vinculados a um fim específico. Por outro lado, as contribuições se destinam a um fim específico. Alguns exemplos de contribuições são a contribuição sindical e a anuidade de órgão de classe. Com relação aos empréstimos compulsórios, outra espécie de tributo, ele poderá ser cobrado em casos de calamidade pública ou guerra externa e também nos casos de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. É importante mencionar que este tributo ele é temporário e restituível. Um exemplo desse tributo foi o que ocorreu em 23 de julho de 1986, no governo do então presidente José Sarney. Exigiu-se o empréstimo compulsório. Qualquer consumidor que à época se dirigisse aos postos para abastecer seu veículo era obrigado a pagar um encargo de 28% a mais sobre o preço do combustível. Quem comprava um carro 0 km ou com até um ano de fabricação emprestava obrigatoriamente ao governo 30% do preço de aquisição, ou seja, pagava-se o valor do carro e ainda mais este percentual ao erário público. Senhores, este é o segundo tema dentre aqueles 5 que compõem o sistema tributário nacional. Quando o Código Tributário Nacional ou a Constituição Federal fala da competência tributária, simplesmente quer informar quais tributos serão criados e cobrados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Esses diplomas nos informam que a União criará e cobrará o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o IOF, imposto sobre operações financeiras, o ITR, o imposto sobre propriedade territorial rural, o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas. E uma informação importante sobre o imposto sobre grandes fortunas é que sua previsão está na Constituição Federal. Contudo, para que possa ser cobrado, o nosso sistema tributário exige a existência de lei complementar que o regule. Essa lei até hoje não existe. Caso existisse, possivelmente seu fato gerador seria possuir patrimônio líquido superior a um valor equivalente a 8 vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda para a pessoa física, ou seja, um valor superior a 15 milhões de reais. Outro tributo de competência da União é as contribuições sociais e ainda as taxas, contribuições de melhoria e empréstimo compulsórios. A competência tributária dos estados e Distrito Federal são para a criação
e a instituição do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, o ICMS, o IPVA e ainda taxas e contribuições de melhoria. E a competência tributária dos municípios são para instituir e cobrar IPTU, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, e também as taxas e contribuições de melhoria. A obrigação tributária é o terceiro tema do nosso sistema tributário. O artigo 113 do Código Tributário Nacional diz que a obrigação tributária é principal ou acessória. A obrigação principal é a própria exigência do tributo. Por outro lado, a obrigação acessória trata-se de uma obrigação de fazer ou não fazer. Tomemos como exemplo o imposto de renda. Lá existe a obrigação principal, que é pagar o imposto de renda. E a obrigação acessória é fazer e entregar a declaração. O quarto tema que o Sistema Tributário Nacional apresenta é a responsabilidade tributária. Em princípio, o tributo deve ser cobrado da pessoa que pratica o fato gerador, ou seja, do contribuinte. Em certos casos, o Estado pode ter necessidade de cobrar o tributo de uma terceira pessoa que não é o contribuinte, mas o responsável tributário. A responsabilidade tributária está dividida nesses três campos. O primeiro campo trata da responsabilidade dos sucessores. Aqui, a obrigação se transfere para outro devedor em virtude do desaparecimento, digamos assim, do devedor original. Esse desaparecimento pode ser, por exemplo, por morte do primeiro devedor, recaindo o ônus sobre os herdeiros, ou ainda por venda do imóvel ou estabelecimento, incidindo o tributo sobre o comprador. O segundo campo trata da responsabilidade de terceiros. Esta responsabilidade está relacionada ao dever de zelo, legal ou contratual, que certas pessoas devem ter com relação ao patrimônio dos outros. Exemplo disso é a responsabilidade legal do pai em pagar os tributos do filho, a responsabilidade dos tutores pelos tutelados e a do curador pelos curatelados. O terceiro campo trata da responsabilidade por infrações. Esta responsabilidade está relacionada à sujeição de alguém às consequências dos seus atos praticados, ou à responsabilidade pelo pagamento de multas, quando se descumpre uma obrigação. O último tema é o crédito tributário. O crédito tributário, quando constituído, representa o momento em que o tributo pode ser cobrado administrativamente ou judicialmente. O lançamento é o nome técnico dado ao ato de formar e constituir o tributo. A autoridade responsável, tendo informações da ocorrência do fato gerador, ou seja, de que alguém praticou algo que gera tributo, obrigatoriamente essa autoridade terá que fazer o lançamento, surgindo o crédito tributário. Em outras palavras, surgindo a obrigação de pagar determinado tributo. Isso é o lançamento. Outros institutos relacionados ao crédito tributário é a sua possível extinção, suspensão ou exclusão. A extinção do crédito tributário é o mesmo que extinção da obrigação de pagar o tributo. E as hipóteses em que ocorre são as seguintes: pela compensação, pela transação, pela remissão, prescrição, decadência e pelo próprio pagamento do tributo. Por outro lado, a suspensão do crédito tributário ocorre pela moratória, que é a dilação do prazo de pagamento, e também pelos depósitos do seu montante integral, pelas reclamações e recursos administrativos, pela concessão de medida liminar em ação judicial e ainda pelo parcelamento. A ideia de suspensão é de que o tributo continua sendo exigível, contudo não será cobrado nem administrativamente nem judicialmente.
E por fim, a exclusão do crédito tributário, que ocorre pela isenção e anistia, e isso é praticamente hipótese de renúncia fiscal, e portanto exige lei para isso. Na isenção, a lei é criada para conceder a exclusão de alguém pagar o tributo, enquanto na anistia, a lei é criada para perdoar a multa apenas. Então, senhores, essas são algumas informações sobre o nosso sistema tributário nacional e eu espero que sejam úteis para vocês. Obrigado.